Olha lá que legal essa questão de porcentagem, pessoal. Quanto é 10% de 20% de 200? Você pode perceber que aqui temos duas porcentagens sendo aplicado no mesmo valor. E essa aplicação ela é sucessiva, ou seja, eu aplico 10%, depois em cima dos 20% de 200. Então, se eu fosse fazer uma leitura, faria da direita para a esquerda, né? Primeiro eu faço 20% de 200, depois calculo 10% desses resultados. Mas eu vou mostrar para vocês uma forma bem interessante de resolver, na verdade duas maneiras legais, e aí você vai gostar, espero que goste, né? Se você souber, deixe para mim nos comentários o seu palpite dessa daqui também, tá bom? Para resolver, gente, eu preciso transformar nas definições de porcentagem. O 10% ele tem duas representações. Ele pode ser representado por 10 sobre 100, ou seja, sua forma fracionária, ou pode ser representado também por 0,10, que é o mesmo que 0,1. Também pode. São duas maneiras de se enxergar a porcentagem. Eu vou utilizar essas duas maneiras para calcular o resultado. Da mesma forma, o 20%, ele é 20 sobre 100. E aí aqui, 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,2. Poderia ser 2 sobre 10 também, tanto faz, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar a fração. Tem muita gente que gosta de usar a porcentagem como fração, e eu gosto também, você vai ver por quê. Nessa questão especificamente, como temos vários zeros, vai dar para fazer algumas simplificações, e vai ficar bem legal para resolver. Olha para você ver. 10%, vou transformá-lo, ou usar uma equivalência, né? 10 sobre 100. O D em matemática, a gente sabe que é multiplicação, então multiplica. 20%, a gente acabou de ver que é 20 sobre 100, certo? E o D de novo multiplica por 200, que é o valor final. Aqui que vai entrar uma coisa muito boa. Eu poderia multiplicar todo mundo e depois dividir, tanto faz, né? Vai dar certo também. Mas olha o que eu percebo. Existem várias potências de 10 aqui, né? Todos os números são com zeros no final. Então eu consigo fazer simplificações por 10. Esse zero corto com esse zero corta com esse. Porque 200 dividido por 100, de fato, é o número 2 que sobrou aqui, né? E aqui a mesma coisa. Esse corta com esse e esse corta com esse. E olha como que ficou fácil, gente. Meu Deus, cortou tudo aqui, né? Vou reescrever o que sobrou. 1 vezes 2 vezes 2. Olha só, brincadeira de criança isso aqui, né, gente? 1 vezes 2 vezes 2 foi o resultado que ficou para a gente calcular. Isso aqui, gente, só pode ser 4, né? Portanto, 10% de 20% de 200 é igual a 4. Ah, mas eu falei que existia outra maneira. Nesse caso, não é a melhor forma de se resolver, mas existe essa outra maneira e eu vou mostrar para vocês. Eu poderia ter usado a forma decimal, e aí vai funcionar do mesmo jeito, tá? Ao invés de usar a forma fracionária, vai ficar 0,1 vezes 0,2 vezes os 200 que ficou ali, né, para ser aplicado. Então, essa forma e essa forma é a mesma coisa, só que mudou. Ao invés de ser fração, é decimal, mas o resultado vai ser o mesmo, você vai perceber. 0,1 vezes 0,2 é igual a 0,02, certo? Vezes 200. Muito bem. Aqui, inclusive, a gente pode usar uma notação científica. Olha que legal, vou explorar essa parte aqui, ó. 0,02 em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 2, certo? E o 200 é 2 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar as potências e vou multiplicar os que estão fora. 2 vezes 2, 4. 10 elevado a menos 2 é multiplicado por 10 ao quadrado, conserva a base, soma os expoentes, né? 10 elevado a menos 2 mais 2 é 0. Então, 4 vezes 10 a 0. E 10 a 0 é 1. Então, esse aqui só pode ser 4, de fato. Essa aqui é a nossa resposta. Então, bateu, né? Mesmo valor. E é claro, você não precisava usar a notação científica. Eu só explorei aqui para a gente poder entender que existe essa forma também. Mas se você multiplicasse aqui, já daria 4 direto e reto, beleza? Essa foi mais uma questão. Vamos para a próxima. Espero que você esteja gostando desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês um desafio de matemática básica e eu tenho a seguinte expressão numérica para você resolver. 15 mais, abre parênteses,
12 dividido por 4, fecha parênteses, vezes 6 menos 3 fatorial. Você sabe resolver esse desafio? Deixe nos comentários qual é seu palpite. Letra A, 3 ao quadrado. Letra B, 2 elevado à quinta. Letra C, 4 fatorial. Ou letra D, 729, extraindo a raiz dele. Raiz quadrada de 729. Deixe nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução dessa questão. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Se você puder se inscrever, eu vou ficar muito feliz e você vai acompanhar os vídeos que eu trago para vocês todos os dias aqui no canal. Se você puder curtir esse vídeo também, eu agradeço muito porque fortalece bastante o meu trabalho aqui no YouTube, tá bom, gente? Agora é o seguinte, vamos resolver muito com calma para a gente não errar e não atropelar as operações que estão feitas aqui, tá? Em uma expressão numérica dessa forma, a gente deve resolver primeiro os parênteses. Eles sempre nos chamam a atenção e sempre que eles aparecem numa expressão numérica, a gente precisa resolver eles primeiro, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ignorando tudo que está fora por enquanto, é esse 12 dividido por 4. E 12 dividido por 4, pessoal, basta você pensar em um número que multiplicado por 4 resulta em 12. Ou então você pode pensar em dividir o 12 em 4 partes iguais. Esse resultado vai dar 3, porque 3 vezes 4 dá 12, e 12 dividido por 4, portanto, dá 3. Então eu vou colocar aqui o 3, que é o resultado desse parênteses, tá? E tudo que estava fora, eu vou manter aqui, tá? O 15, que está adicionando, vezes 6 também vai manter aqui, menos 3 fatorial também vai ficar paradinho aqui. Por enquanto, eu só resolvi esse parênteses e coloquei o resultado dele aqui. Agora eu tenho uma nova expressão, 15 mais 3 vezes 6, menos 3 fatorial. Nesse ponto, a gente tem que decidir entre adição, multiplicação, subtração e fatorial. Eu digo para vocês que a gente deve resolver primeiro a multiplicação e, claro, o fatorial também, porque ele também é uma multiplicação. Então a gente vai resolver sempre da esquerda para a direita, né, na ordem que a gente escreve, que a gente lê, resolvendo primeiro então o 3 vezes 6. 3 vezes 6, você lembra da tabuada, não é muito difícil, é igual a 18. Então vou colocar o resultado dele aqui, né? Vou manter o 15. Vou adicionar aqui o resultado de 3 vezes 6, que é 18. E vou subtrair o 3 fatorial. E agora, gente, o que é o 3 fatorial? 3 fatorial, por definição, a gente vai inclusive utilizar ele na letra C aqui. Vou colocar aqui em cima, ó, vou puxar uma seta. E é o seguinte, você pega o número que está sendo aplicado a esse fatorial e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1. O que é isso? Eu vou pegar aqui então o 3, e o antecessor de 3 é o 2, é o número que vem logo antes dele. Então é 2 vezes o 1, que é o antecessor do 1. Multiplico pelos antecessores até chegar no 1. E aqui é a minha parada, tá? Então eu vou colocar igual, 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 1 dá 6. Então, 3 fatorial é equivalente a 6, eu substituo aqui, ó. 6, muito bem. Agora temos que resolver adição e subtração, aí fica muito fácil. A gente faz da esquerda para a direita para não ter erro, mas no fundo a gente vai conseguir resolver tranquilamente essa conta. 15 mais 18 é igual a 33. Então, vou pôr aqui 33 menos 6. E então, o resultado da minha expressão numérica, que é essa expressão toda aqui, vai ser 33 menos 6. Se eu subtrair aqui, vai ficar igual a 27. E essa daqui, gente, é a minha resposta. Se você encontrou 27, você já acertou a questão, você já encontrou o resultado. Só que o desafio vai um pouco além. A gente tem algumas alternativas que são alguns enigmas que devemos decifrar para poder descobrir qual deles que vale 27. Você sabe resolver essas operações que estão nas alternativas? Se você não souber ou tiver alguma dúvida, venha comigo e venha acompanhar como que resolve cada uma delas. E a gente vai encontrar o 27 escondido ali atrás deles, tá bom? Beleza, encontramos o 27. Na hora que a gente encontrar aqui, a gente vai marcar a alternativa. 3 ao quadrado é a primeira que a gente vai resolver. E não é muito difícil. Uma potenciação, gente, é o seguinte. O número que está embaixo é chamado de base e o número que está pequenininho aqui em cima, ele é chamado de expoente. Essa base ela vai se repetir em uma multiplicação a quantidade de vezes que o expoente nos mandar. Ou seja, 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Duas vezes, né? 2 fatores 3. E 3 vezes 3 não é difícil. Você lembra novamente da tabuada, que é igual a 9. Vou colocar aqui. É igual a 9. Vou circular só para poder separar do que a gente já resolveu aqui, tá? Então, 3 ao quadrado é 9. Infelizmente, não é a nossa resposta. A gente deve partir para a próxima, tá? 2 elevado à quinta potência, gente, ó. Vou resolver aqui embaixo para não ter problema, tá?
2 elevado à quinta vai ser igual. Lembra que eu falei que é o número que está embaixo multiplicado por ele mesmo a quantidade que está no expoente. Então, aqui vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5 fatores, 2. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 16, 32. Esse é o resultado. E 32, gente, não é a nossa resposta. Então, eu vou colocar aqui, né, só para a gente ficar claro o que a gente fez. 32 é o valor de 2 elevado à quinta, mas não é a nossa resposta. Então, não satisfaz o nosso resultado. Pulamos para a próxima. 4 fatorial, a gente acabou de aprender o que é um fatorial, né? Aqui em cima. Para o 4 é a mesma coisa. A gente vai pegar o 4, que é o número que está sendo aplicado ali, e vai multiplicar pelos antecessores até chegar no 1. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado disso, ó, vou colocar aqui um pouquinho para baixo para diferenciar da nossa expressão. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. E 24 vezes 1 é 24. Ficou bem perto da nossa resposta, né? Mas não é ainda o resultado que a gente queria. Então a gente já espera que esse resultado dessa raiz quadrada seja a nossa resposta. Será que é? Vamos descobrir. Como que eu faço para descobrir uma raiz quadrada desse tamanho? Muitas vezes a gente pode chutar algum valor. Poderíamos, inclusive, fazer 27 vezes 27 para verificar se é 729, mas vou aproveitar esse momento para poder ensinar vocês a como resolver uma raiz quadrada. Geralmente a gente trava quando pega uma raiz quadrada muito grande, fica chutando números até encontrar, né? Eu vou ensinar uma forma direta e muito prática para vocês resolverem. É chamada método da fatoração. A gente vai fatorar o 729 em potências de expoente 2 para depois simplificar a raiz e aí encontrar o resultado. Venha comigo para você aprender como é que faz isso aqui. Vou fazer o seguinte, vou pegar o 729, vou colocá-lo aqui e vou fazer uma fatoração. Então eu vou fazer um traço aqui e vou dividir esse número pelos fatores que são chamados de números primos, né? Eles são os nossos candidatos à divisão, porque os números primos não têm divisores, além dele mesmo e do 1. Isso é muito bom. Então quer dizer que eu estou quebrando o número na maior parte possível de valores que depois poderão ser multiplicados para encontrar o 729. Então os números primos, vou lembrar alguns aqui para vocês, tá? Os números primos são 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. São infinitos, mas esses aqui já são suficientes para a gente poder resolver essa questão. Caso precise de mais, eu coloco ali para vocês, não tem problema nenhum, tá bom? Então, 729, a gente tem que decidir qual desses números primos divide o 729. Começamos do menor, para ficar um pouco mais simples, né? O 2 a gente já elimina, porque o número não é par, então não vai dar para fatorar por 2. O próximo número é o 3. E o critério da divisibilidade por 3 é o seguinte, gente, eu tenho que somar os algarismos e ver se dá um múltiplo de 3. 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 dá 18. E 18 ele está na tabuada do 3, né? Então a gente acabou de fazer aqui, inclusive, né? 3 vezes 6 dá 18, então quer dizer que esse número é divisível por 3. Esse é o critério da divisibilidade. Então eu vou colocar o 3 aqui. Bom, eu sei que é divisível, mas quanto que dá essa divisão? Aí eu tenho que fazer a conta, né? Se eu dividir por 3, ó, imagina que fosse 600. O 600 daria 200, né? Então vai ser 200 e alguma coisa. Então vai ser 200 mais 120, ou 240. Então 243. Olha só como que faz de cabeça isso, hein? Um pouco mais difícil, mas você pode fazer também a continha aí, não tem problema, né? Monta aí a chave, faz o algoritmo e descobre 243. Chegando no 243, a gente novamente aplica o critério do 3. Ó, 2 mais 4, 6, 6 mais 3, 9. Dá para dividir por 3. Então vai colocar aqui o 3 de novo. E agora fica muito mais fácil. Por quê? O 240 dividido por 3 dá 80. Colocando 1 em cada, fica 81. Olha que legal, hein? 81 é o resultado. 8 mais 1 dá 9, então dá para dividir por 3 de novo. Vamos por 3, aí aqui fica mais fácil, né? Aqui vai dar 27. 27 dá por 3 de novo, agora sem enrolação, é 9. Por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Chegamos no nosso resultado final e agora o que eu faço com esses valores, né? Parece que não fez nada, né? Mas é o seguinte, como temos aqui raiz quadrada, a gente sabe que a operação inversa da raiz quadrada, aquela operação que faz que é possível, né, inverter ou simplificar com a raiz quadrada é a potência de expoente 2. Por isso, aqui sabendo que são sempre multiplicações, visto que esses números foram construídos
A partir da divisão, eu faço o seguinte, eu vou agrupar de 2 em 2. Por que isso, gente? Ao agrupar de 2 em 2, olha lá, 3 ao quadrado vai ficar aqui, e 3 ao quadrado eu consigo simplificar dentro da raiz. Aqui também fica 3 ao quadrado, e aqui também fica 3 ao quadrado. Excelente! Conseguir fechar grupinhos de 2 em 2 quer dizer que a minha raiz é exata, e a gente vai descobrir qual é o valor dessa raiz. Vou substituir aqui então, gente, o valor dessa multiplicação toda que eu encontrei no lugar do 729. Então vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha só, hein? Que legal. Agora existe uma propriedade da radiciação que me diz o seguinte, eu posso quebrar em 3 raízes, porque a multiplicação pode separar raízes. Então o que eu faço? Vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Excelente. Agora é a melhor parte, né? A gente gosta de simplificar e deixar as coisas mais tranquilas pra gente. Olha como que vai ficar legal. Raiz quadrada corta com 2, né? Expoente 2. Raiz quadrada corta com expoente 2. Raiz quadrada corta com expoente 2. Qual que vai ser o meu resultado, então? 3 vezes 3 vezes 3. Vou até escrever aqui pra vocês, ó. Pra ficar bem claro agora. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3 não pode ser outra coisa a não ser o 27. E olha que legal, gente. 27 é exatamente o número que a gente queria, porque é a nossa resposta da expressão numérica. Então quer dizer que encontramos a alternativa correta. A resposta, a alternativa correta dessa questão é a alternativa letra D, onde temos o 729 quando tira a raiz dele, né? Raiz quadrada de 729, que é equivalente ou é igual a 27, que é o valor da nossa expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele tenha sido muito rico de conhecimento para vocês, que vocês tenham aí se divertido também, porque é importante se divertir com a matemática. Se você gostou aí, já deixa aquele like, se você ainda não curtiu. Se inscreva, caso ainda você não seja inscrito, e compartilhe com seus amigos, chame mais gente para aprender e se divertir com matemática básica aqui no canal também. Eu me despeço de vocês agora e amanhã tem vídeo novo, então se inscreva, ative o sininho de notificações e até amanhã a gente se vê novamente nesse mesmo local. Um grande abraço a todos vocês e até lá! Qual é o valor da expressão? Pessoal, temos aqui uma questãozinha de matemática básica para você tentar resolver e eu convido você a comentar aí qual é a sua opinião, tá? Letra A, B, C ou D. A questão é o seguinte, menos 2 ao quadrado mais 5, abre parênteses, 2 ao cubo, dividido por 2, fecha parênteses. Você deve resolver na ordem correta, utilizando aí, né, as regras matemáticas de forma correta para poder encontrar o resultado. Eu vou resolver junto com vocês, então venha comigo até o final desse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, eu trago vídeo todos os dias para vocês. Deixa aquele like e confira o livro que eu deixei aqui, né, o PDF. Na descrição tem um link para você adquirir a apostila de matemática para o Enem, tá bom? Então agora vamos resolver essa questão. É o seguinte, gente, temos que pensar qual dessas operações eu devo resolver primeiro. E tendo aqui a expressão numérica, a gente vai começar dentro dos parênteses. Tudo que está dentro dele a gente deve resolver primeiro. E entre essas duas operações que estão aqui dentro, potenciação e divisão, eu devo começar com a potenciação. Então, eu vou começar fazendo esse 2 elevado à terceira potência e depois eu faço a divisão por 2, certo? Para aproveitar o espaço, eu vou fazer aqui em cima, tá? 2 elevado à terceira potência vai funcionar da seguinte forma. O 2 é a base, ele vai se repetir em uma multiplicação de mesmo valor. E o 3 é exatamente a quantidade de vezes que isso vai se repetir. Então, 3 fatores 2, é isso que significa essa potenciação. Se eu fizer essa operação toda, né, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 é igual a 8. Muito bem, primeira operação resolvida. Vamos colocar todo o restante aqui embaixo para a gente poder resolver o restante, tá? Então, vai ficar aqui parênteses, não se esqueça dos parênteses, eles não perderam ainda a sua utilidade, dividido por 2. Muito bem. Ainda estamos dentro do parênteses, então devemos fazer 8 dividido por 2 nesse momento. 8 dividido por 2 é igual a 4, né? Não é difícil, é só você lembrar da tabuada. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado mais 5.
E aqui acontece uma coisa muito interessante. Sempre que eu tenho um número, logo em seguida vem um parênteses, existe aqui uma multiplicação, tá? Ela está ali, só está omitida, tá? Mas no fundo é o 5 que está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Depois de eu resolver, então eu tenho que manter essa multiplicação e agora eu vou colocar 8 dividido por 2, que é igual a 4, certo? Tome cuidado para você não errar esse tipo de questão, né, por causa desse detalhezinho da multiplicação aqui, tá bom? Agora, muito importante, a gente tem potenciação, adição e multiplicação. A gente, de novo, esquecemos os parênteses porque já terminamos ele. Agora a gente vai fazer essa potenciação. Muito cuidado nessa hora, porque esse menos aqui, ó, não está entre parênteses o menos 2. Então, a nossa base é apenas o 2, tá? Não é o menos 2. Então, aqui o menos não vai fazer jogo de sinal com ele mesmo. Vai ficar apenas menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado é 4, mais 5 vezes 4, certo? Aqui, multiplicação vem primeiro, 5 vezes 4 é 20, então menos 4 mais 20. E menos 4 mais 20 não é difícil, isso aqui é igual a 16. E 16 é a resposta do nosso problema, né, da nossa expressão numérica, resolvendo aqui a questão inicial. Agora eu convido você a tentar descobrir qual dessas opções aqui que vai casar aqui, né, com esse valor que a gente encontrou na expressão numérica. E aí eu convido você a fazer cada uma delas e vir comigo, porque eu vou fazer detalhadamente para vocês, tá? Começando com 4 elevado ao cubo. Novamente, temos aqui uma potência de base 4 e expoente 3, né? A gente já fez o 2 elevado à terceira, agora vamos fazer o 4 elevado à terceira potência. Aqui a gente tem a mesma definição. O que mudou? Apenas a base. Então, o que vai mudar na minha operação? O número que vai se repetir na multiplicação agora não é mais o 2, e sim o número 4. Então, vai ficar para a gente aqui, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Certo? Essa é a definição do 4 elevado à terceira potência, ou 4 ao cubo, do jeito que você quiser dizer, tá bom? Essa operação toda, ó, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Passamos pelo 16, que é a nossa resposta, mas aí multiplicou por 4 de novo, aí deu errado, né? Não é essa a opção que a gente deseja marcar. Então, embora a gente tenha resolvido, aprendido a operação, não é essa que a gente quer marcar. Então, agora a gente vai para a próxima, que é o 6, duplo fatorial. Gente, o duplo fatorial é uma operação muito interessante, tá? Ele tem como definição essa aqui, ó. O n duplo fatorial vai ser igual a n vezes n menos 2 vezes n menos 4 e assim por diante. Eu vou subtraindo os pares até você chegar ou no 2 ou no 1. No nosso caso aqui, como o 6 é par, ele vai multiplicar por todos os pares. Então, ele vai acabar no número 2 aqui, tá bom? Então, eu vou pegar o 6, que é o primeiro valor, vou colocar aqui como multiplicação. 6 vezes n menos 2, que é o 6 menos 2, que na prática, né, é o par que vem logo antes do número 6, que é o número 4. Então, vezes 4, vezes 4 menos 2, ou 6 menos 4, que é 2. Então, perceba que eu multipliquei apenas os números pares. Isso é uma verdade, tá? Sempre que eu tenho aqui o número par aplicado o duplo fatorial, eu vou multiplicar os números pares. Caso fosse ímpar, a gente multiplicaria todos os ímpares. E agora é só multiplicar, tá? 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2 é 48. Passamos um pouquinho longe da nossa resposta, mas agora você já sabe aí como que resolve um duplo fatorial, certo? Próxima operação, 64, raiz quadrada de 64. Devemos aqui calcular qual número que é elevado ao quadrado dá 64. Para isso, vamos fatorar. O 64 vai ficar aqui, vou fazer um traçadinho aqui, e a gente vai dividir pelos números primos, tá? Começando pelo primeiro primo e o único primo que é par, que é o 2. 64 por 2 é igual a 32. Aí vai por 2 de novo, aqui vai ficar 16. Vai por 2 de novo, aqui vai ficar 8. Por 2 de novo, 4. Por 2 fica 2. Por 2 fica 1. E olha que interessante, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. Eu vou agrupar de 2 em 2, aqui 2 ao quadrado.
Aqui 2 ao quadrado e aqui também. Por que isso? Porque o meu índice aqui, né, raiz quadrada, é índice 2. E aí vai ficar pra gente assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. Se a gente fizer as contas, esse aqui vai simplificar com esse simplifica com esse com esse. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é igual a 8. Perceba que é igualzinho 2 vezes 2 vezes 2 aqui em cima, né? Por isso que saiu rapidinho essa operação. Não é a nossa resposta, né? O 8 não é o valor que a gente queria encontrar. Basta agora a gente fazer essa última operação, que é a tetração. A operação chamada de tetração tem o expoente do lado esquerdo e a base normal, como se fosse uma potência. Como que funciona a tetração? Eu vou construir uma torre de potências sempre com os números que estão na base, com o número que está na base se repetindo. Então, nesse caso, eu vou ter uma torre de potência de base 2 e 3 níveis. Então, eu vou subir 3 níveis nessa torre. Então, como que vai ficar? 2 elevado a 2 elevado a 2. Percebam que eu tenho 1, 2, 3 níveis, por isso o expoente aqui é 3, tá? De número 2, que é a base, certo? Aqui temos uma potência de potência, né? Sem parênteses. Então, eu vou resolver primeiro essa que está aqui em cima. 2 ao quadrado é 4. E agora eu vou resolver essa potenciação. 2 à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Se a gente multiplicar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 8 é igual a 16, que é o valor que a gente queria encontrar, né? Olha que legal. 16 é o valor da nossa expressão, portanto, resposta correta desse desafio, opção aqui, letra D. Então, se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Não se esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo e de clicar no link lá para você conferir a apostila de matemática para o Enem. Grande abraço, fiquem com Deus.